A minha fala é de italiana, tá? O meu português é bem... Tu acha que eu vou ter que trocar de dialeto? Não, tá ótimo assim. As minhas raízes. Não vou falar a idade não. Não, vou falar minha idade não. Oxe. Minha infância foi trabalhar, meu filho. Em hotel e nem outra coisa, em hotel. Bate sol, cafezinho pra lá de quente e o sagrado chimarrão. Eu sou Nair Tomazelli, estou em Campo Novo há 45 anos. Chegamos no começo de junho do ano 1980. Eu vim de Santa Catarina, mas sou natural do Rio Grande do Sul, Erechim. Meus pais eram de lá e moramos no Rio Grande até meus 12 anos. Com 12 anos, meus pais venderam as propriedades deles lá perto de Erechim. E meu pai veio na região de Chapecó, Santa Catarina, mais no interior, né? Hoje a cidade se chama União do Oeste. E meu pai veio colocar um pequeno hotel. Então hoje ainda estou num hotel. Aí lá eu cresci, né? E quando eu tinha 15 para 16 anos, encontrei o meu marido. Foi meu primeiro amor, meu primeiro namorado. E aí, com 17 anos e meio, casei. Com 18 anos e meio, eu tive o meu primeiro filho, que é Urildo Tomazelli. E no ano, aí lá moramos em Santa Catarina, nem me lembro quantos anos, acho que foi 15 anos moramos lá. E aí nós resolvemos vir embora para o Mato Grosso. Nós já tínhamos 3 filhos, Rildo, Silvana e Márcio. Nós tínhamos madeireira lá, era a sociedade com a família do Ari, meu finado esposo. E as coisas não foram muito bem e nós deixamos o que tinha, vendemos o que sobrou, vamos dizer, e chegamos aqui com 3 filhos, costumo dizer. É uma história um pouquinho complicada, mas é a verdade. O caçula tinha 1 ano e 3 meses, e os outros eram um pouco mais velhos, mas todos bem novinhos. E nós viemos trabalhar na fazenda do saudoso Mildo Minosso, de empregado. Lá ficamos quase 2 anos e depois saímos de lá. Como eu tinha prática em comércio, porque meu pai tinha hotel, meu irmão tinha, na época diziam venda, comércio, hoje seria um mercado de tudo, secos e molhados, tudo que tu pensasse. E aí nós compramos 30% de um pequeno hotelzinho, um restaurante da família Brolio e do irmão da dona Teresa Brolio, Pedro Savariz. Lá nós continuamos mais 2 anos e o nosso plano era de aumentar, fazer um hotel grande, mas não se acertamos. E aí nós vendemos a nossa parte e começamos onde estamos hoje aqui do Hotel Tomazelli. Começamos com uma casa de madeira que compramos do Adelino Varga, Popular Bep. E eu sempre fui aquela pessoa de cuidar da família, ser uma boa esposa, uma boa mãe. A Silvana também, coitadinha, com 9 anos, nós morávamos no Minosso e o Márcio era pequeno.
E ela era quem cuidava do irmãozinho dela, do Márcio. Ela que me ajudava nos trabalhos da fazenda, porque era bastante serviço. Essa também foi uma guerreira. E ela cresceu aqui em Campo Novo, estudou na Escola Madre Tarsila, se formou no 2º ano, né? E hoje a Silvana casou, teve os filhos dela. Ela morou aqui até 10 anos atrás. Há 10 anos atrás ela foi embora para Cascavel, o esposo dela era de lá e foram para lá. Hoje ela trabalha com 2 escolas de idiomas e ela também é formada em inglês e espanhol e português. E o Márcio, que é o caçula, mora em Maracaju, Mato Grosso do Sul. O trabalho dele é máquinas agrícolas, a loja dele é de máquinas agrícolas. E a Nair sempre foi aquela mamãezona, cuidava da família, foi cozinheira da churrascaria muitos anos. Eu fui tesoureira de partido, eu fui ministra da Eucaristia, eu fui catequista, eu fui presidente de várias entidades, eu fui a primeira mulher rotariana. Fiquei 12 anos de júri popular do Fórum, patroa do CTG. Sou corretora de imóveis, primeira mulher corretora de imóveis de Campo Novo, já há 20 anos. Eu não sei se ainda tem algum outro título que eu não lembro. Eu nunca fui enfermeira, mas eu salvei muita gente. Quando acontecem as coisas, a gente cria força e coragem e Deus te dá sabedoria suficiente para ajudar essas pessoas. Teve uma vez um motorista de caminhão, ele foi carregar um caminhão em cima do outro e a plancha lascou e ele pegou uma ferpa muito grande na perna, acima do joelho, bem no meio dos nervos. E faltava 20 e poucos dias para o Natal. E ele se apavorou, chorava, dizia, meu Deus, agora eu tenho que voltar para Tangará para tirar. E eu olhei para aquela pessoa com tanta dó, vendo ele naquele sofrimento, mas naquela época eu tinha a minha caixinha de prontos socorros. E quem me auxiliava nessa caixa de remédios era o doutor Antônio Parisolo, que é dono do Hospital das Clínicas em Tangará. Quando ia alguém daqui, ele me mandava remédios da amostra grátis, como anti-inflamatório, remédio para dor, para curativo. E com uma pinça que hoje a gente usa para tirar a sobrancelha, assim, eu consegui pegar aquela ferpa e tentava, não tinha jeito de tirar, até que uma hora eu me concentrei e pedi a Deus que ele me ponhasse a mão dele na minha mão para minimizar a dor daquele motorista, daquele pai de família que ele tinha que chegar para o Natal com a carga de madeira para ter o dinheiro para comprar os presentes, final, passar o Natal. E eu consegui tirar. E agora, uns 5 ou 6 anos atrás, esse motorista passou aqui e parou no posto e viu que tinha o nosso sobrenome. Ele chegou para ver se era ainda nós que morávamos aqui e ele passou para me agradecer daquela época. Também eu fiz injeção para uns peões que estavam levantando a estrada aqui. Se atiraram lá no baraco, levaram uns tiros e não tinha ninguém, levaram eles para Tangará, mas voltaram, tinha que fazer as injeções e era eu que tinha que fazer. Aí
chegou um belo dia, o Dr. Jorge Becker, um médico recém-formado, e a esposa, com uma criança de 3 anos, veio ver o lugar. Mas não era município, não era nada, não tinha nada ainda aqui. E ele não queria ficar. E o meu marido falou assim: doutor, você fica com nós? Nós precisamos de um médico, porque então já tinha a Coprodia, que já estava trabalhando para construir, né? E era muita gente, e nós precisávamos urgentemente de um médico aqui. Aí ele falou: Ari, eu não tenho dinheiro para mim comprar os remédios que precisa. O Ari falou: cama e comida e roupa lavada nós te damos. E o dinheiro para comprar os remédios, o que tu precisa, eu vou te emprestar e quando tu puder, tu me devolve. E nós tínhamos, na época, 6 quartos de madeira. O banheiro era fora, um de homem e um de mulher. E ele ficou num quarto desse, ele ficou 6, 8 meses, não ficou muito tempo. A esposa dele, mas quase 1 ano ele ficou. Quando era 15, 20 dias que ele estava aqui, a esposa dele foi para Tangará e chegou uma senhora para ganhar nenê. E ele veio no restaurante umas 5 horas da tarde e falou: dona Nair, vem me ajudar a fazer uma cesárea. Eu comecei a rir, falei: doutor Jorge, me peça um prato de comida diferente, eu sou cozinheira, mas eu não sou enfermeira, não sei nada. Ele falou: se você não vier me ajudar, vai morrer a mãe e o filho. Aí foi um golpe bem forte, né? E aí eu falei: tá bom, doutor, eu vou tentar ir te ajudar, mas saiba que eu não sei nada. Aí eu lembrei que nós tínhamos um dentista prático, o senhor Nelson Sestrem, que ele já estava morando aqui. Eu pedi para o meu filho Rildo e chamar ele para ir. Nós tínhamos alugado uma casa para o hospital, que era do seu Dirceu Maciel, aquela casa. Ele ficou morando numa casinha velha que ele tinha e cedeu a casa nova para o hospital, mas também era de madeira. E lá fomos nós fazer a cesárea, que hoje essa criança mora aqui em Campo Novo, ele tem um lava-jato aqui, e quem conhece o Cido é um corretor também, ele é sobrinho do Cido, a mãe dele é irmã desse Cido. Teve também uma vez uma senhora picada de cobra de uma fazenda, de noite chegaram aqui com essa mulher picada de cobra. E o marido dela e o patrão da fazenda falaram: dona Nair, temos que fazer o soro. Eu não sabia nem o que era, mas eu não tinha. Aí foram nas fazendas a procurar esse soro, nos Brolio, nos Minosso, no Júlio Zaminhan, que era o que tinha, né? E eu lembrei que a minha afinada sogra sempre dizia que quando eles casaram e foram morar no meio do mato, quando que alguém fosse picado de cobra, olha só o que eles usavam. Eles pegavam um frango vivo e cortavam ele, abria, não puxava o pescoço, cortava que saísse o sangue, abria ele vivo e colocava na parte afetada onde a cobra tinha picado, que o sangue do frango é mais forte do que o sangue humano da galinha. O sangue da galinha é mais forte que o sangue humano, e ela puxava o veneno de volta. Enquanto isso, chegou o dito soro. Aí tive que fazer teste para ver se ela não era alérgica. Enfim, eu dei um jeito e apliquei esse soro. E aí saíram umas 9, 10 horas da noite para Tangará. Estrada não tinha. Chegaram em Tangará às 11 horas do outro dia.
mas conseguimos salvar a mulher. Ela foi salva. A primeira escola foi tirado areia do Rio Verde, trazida num tratorzinho, numa carretinha. O Ari e mais os Minosso e os Brolio e mais alguém ajudaram, fizeram a pequena escolinha. As professoras não tinham condições de ir para Diamantino, né? O Ari dizia, olha, eu pago para vocês ir, eu não entendo nada em educação, mas nós do hotel e restaurante, nós demos um jeito de arrumar o dinheiro para vocês ir, para trazer os benefícios para essas crianças estudarem em Campo Novo. Eu fui aluna fantasma para conseguir vir à extensão da escola no 2º grau de Diamantino, porque nós pertencíamos a Diamantino. Então, esse também foi uma grande batalha. As nossas primeiras professoras foi a Salete Pauline, a ex-esposa do Luiz, que todo mundo conhece ele pro Didion da Água, e a Salete, a Carmen Burdini, a Polka Andrzejewski, a Hilda, não me recordo o sobrenome, e também tinha a Rosângela. Aí veio a extensão de Diamantino, não tinha espaço para onde botar os alunos. Dividimos a igrejinha em 4 salas, sem foro. Quando uma professora falava, a outra tinha que ficar quieta, porque o barulho era muito. E aí conseguimos, o Diamantino conseguiu nos dar a escola Madre Tarsila. Também foi uma batalha e foi uma vitória. Quando eu cheguei num domingo, no outro domingo tinha um padre que veio rezar missa e eu tinha que estender a toalha na mesa do altar, né? E quando ele me olhou assim, ele falou, você vai me ajudar a celebrar a missa, você vai me ajudar a organizar o comentário, os cantos. Eu falei, padre, é uma semana que nós estamos morando aqui, tem mais gente. Aí eu fui falar com o Clóvis Minosso, que era o nosso filho do nosso patrão. Ele falou, Nair, é nós que tem que ajudar, não tem outros. E aí eu lembro que eu ajudei e eu comecei todos os domingos a rezar o terço. Todos os domingos. Vinha de lá da fazenda Minosso, às vezes de tratorzinho, às vezes até a pé. E vinha rezar todos os domingos à tarde um terço. Aí a luterana e a católica era junto, tinha aquela igreja de madeira, chão batido, né? E era o que nós tínhamos para se reunir. Quando vinha o pastor da luterana, nós católicos íamos, e quando vinha o padre, os luteranos vinham. E uma vez por ano, nós fazíamos uma festa e se dividia os lucros. Aí só fui dividido quando veio paróquia, né? Aí foi. E quando o Zeur foi prefeito, o Ari falou, numa reunião de vereadores e prefeito e entidades da cidade, né? O Ari ele falou, já que nossas igrejas foram tão unidas, falou para o prefeito, vamos tirar a praça, a biblioteca no meio das duas, e as duas igrejas se olhando. Hoje vocês podem ver, a luterana e a católica são de frente uma de outra. Eu fui a primeira catequista
Eu fui a primeira pessoa que dava curso de batizados. Eu fui primeira ministra da Eucaristia. E assim, como ministra da Igreja Católica, eu sempre procurei de ajudar as pessoas nos momentos mais difíceis. Fui conselheira de casais também. Eu fiz até um casamento na época de ministra. Não que eu fosse ordenada ministra do sacramento do matrimônio, mas aconteceu. O frei que morava aqui era o frei Valdir, e um casal foi colocar os nomes para casar uns 40, 50 dias antes, e talvez pela simplicidade eles não lembraram de voltar para confirmar. E o bispo de Diamantina passou num sábado de manhã, ele falou, não, vamos junto comigo em Comodoro, que tem a ordenação de um outro frei lá. Você vai comigo. Quando fui 5 da tarde, a secretária da paróquia falou, Dona Neira, para você vir aqui fazer um casamento. Eu pensei que era piada, falei, eu não sou ministra de sacramentos. Aí ela falou, não, o frei Valdir, eu liguei para ele, tem um casamento e ele não está. E o bispo de lá falou que é para você ir fazer o sacramento do matrimônio. Enfim, foi lá. Enfrentei boca braba, a tia da noiva estava bem nervosa e com todo, talvez tinha razão, porque não tinha padre. E aí a secretária da paróquia não achava o livro de fazer as orações do matrimônio. Aí eu fui acalmando todo mundo, Deus me deu o dom sempre de acalmar as pessoas, né? E conversar. Aí eu fui acalmando, falei para essa tia da noiva, falei, olha, fica tranquila, eu sou ministra da Igreja Católica, eu vou fazer o casamento de sua sobrinha, sem problema nenhum. Falei, do jeito que vocês arrumaram, pode colocar as flores, colocar o tapete, a música de entrada. Falei, pode colocar tudo como fosse o padre aqui. E aí, pedi muita sabedoria ao Espírito Santo e Deus, né? Que eu sempre fui muito temente a Deus e ao Espírito Santo. Eles me deram sabedoria suficiente para mim fazer esse casamento. Na hora das bênçãos da aliança, eu falei para os noivos que, através das minhas mãos, que eu estava abençoando as alianças, mas quem estava era Jesus, que olhassem para a imagem de Jesus e que pensassem que era Jesus que estavam abençoando. Eu sei que foi um casamento maravilhoso. No final, a tia da noiva, que estava muito nervosa, ela veio com os braços abertos. Pensei, bom, não sei se ela veio me abraçar ou me bater, mas ela veio me abraçar, me agradecer. E aí só falei a eles que na semana voltasse para assinar o documento do matrimônio. Essa também foi outra passagem forte para Dona Nair, não foi fácil, mas foi também. Hotel Tomazelli, como começou? Eu falei antes que nós primeiro era sociedade e depois por causa do meu conhecimento com meus pais, né? Porque eu tinha 12 anos quando meus pais começaram. Tinha o comércio, tinha hotel, então eu tinha noção do que era. Aí, como digo, quando a gente tem pouco recurso, tudo foi muito, muito difícil. As primeiras reuniões da Coprodia, que é o carro-chefe do nosso início de Campo Novo também, foram feitas no nosso restaurante, no nosso pequeno hotel de madeira. E assim, avião, na época, decolava numa pista pequena que tinha lá no Minosso, mas eles
pousava não vou dizer que era rua, era uma estrada de puro poeira na época da seca, porque o avião só podia pousar quando era seco, né? Porque quando chovia a lama era muito forte e atolava. Depois de lá do Minosso abriu outra pista de pouso na Avenida Mato Grosso. Então o avião vinha, pousava lá e vinha rodando até aqui no restaurante para almoçar, para ficar, aí depois iam de volta para levantar, rodando no chão. Parece uma piada, mas é verdade. E hoje as pessoas se queixam assim, essa poeira aqui de Campo Novo. Quando nós começamos Campo Novo, não era poeira. Como diz o italiano, era terra. Se ajuntava de meia lata de 20 litros cada vez que varia o restaurante. Teve uma passagem que essa eu vou ter que contar. A primeira vez que veio o prefeito de Diamantino, juntamente com os políticos de lá, era uma janta, eles iam posar. E nós ainda tínhamos, junto com os Brolio ali, na beira da Olacir. E eu caprichei naquela janta, o Ari caprichou numa carne assada, enfim, arrumamos a mesa bonita. Quando eu terminei de colocar em cima da mesa, nas travessas, tudo chique e bonito, deu um redemoinho de vento. Menino, ficou tudo cheio de poeira. Passava a mão assim, o dedo nas beiradas das tigelas de comida, saía um monte de terra. Aí vai fazer o quê naquelas alturas? Tirar o que deu para tirar, e quem mais jantava, mais comia poeira. E era normal na época, fazer o quê? Não tinha outra solução. Energia era motor estacionário. Água, nós já cansamos de levar água do lado do Membeca, lá da fazenda dos Brolio, com uma caretinha, com um tratorzinho e uma lona dentro, aí enchia lá e chegava aqui e despejava a água dentro de uma caixa. Porque nós tínhamos um poço comum, 29 metros ele tinha. E era engraçado, na época da seca nós tínhamos água à vontade. E quando chovia, o lençol freático desaparecia as águas. Aí não tinha quase nada de água. Aí era as calhas das nossas casas, nosso estabelecimento, e o tratorzinho com uma lona em cima, na caretinha, trazia água. E energia era só para os freezer e geladeira, banho quente, nem pensar. Não trabalho mais muito, mas estou sempre a par de todos os negócios. A minha família me respeita muito e tudo que se passa sempre é consultado. Se precisa fazer um negócio, alguma coisa, a gente senta, conversa em família, se decide se pode, se não pode. Adoro o serviço de hotelaria. A minha melhor alegria é levantar de manhã. Eu moro aqui, eu levanto de manhã e vou tomar meu chimarrão lá no hotel para ficar de olho se os hóspedes estão bem atendidos, se o café da manhã não está bem servido. E no final de tarde, quase sempre estou lá no hotel de novo, olhando o andamento, como é que está. Eu amo ficar no hotel. Eu acho que eu fui destinada para começar Campo Novo. Aqui se chamava Gleba Sucuruína 1. Hoje ainda tem ali para o lado de lá do Rio do Sangue, né? Que se chama Gleba Sucuruína 2, e aqui virou essa bela cidade que estamos aqui hoje em Campo Novo. Família de verdade, nós fomos a primeira. E aí foi começando as batalhas, as lutas. Aqui não tinha farmácia, não tinha médico. O Ari ficava cuidando das coisas da cidade, criando, né? Porque não tinha nada. E eu que lutava aqui no restaurante
demos comida e cama, tudo para os primeiros 2 polícias, para nós ter segurança. Aqui 1 ano, e não cobramos nada, porque não tinha de onde tirar. Demos de graça. Então fui dado pensão para o médico, fui dado 1 ano para os polícias. O doutor Delfino, nosso primeiro delegado, também ficou tempo aqui. Ele pagava, mas a gente cobrava o mínimo do mínimo, só mesmo simbolicamente. A Zulmira, o Cacá, filho deles, o mais velho. O primeiro nome, em vez de chamar pai e mãe, chamou Gordo, que era o Urildo, que ele gostava de brincar, chamou ele de Gordo. Aí diz o doutor Delfino, mineirinho entojado, em vez de me chamar eu de pai, vai chamar o Gordo. O doutor Delfino foi um grande delegado, um grande homem. Em Campo Novo ele tinha muito carinho, cuidava muito. Esse aqui é uma janta, um almoço, não me recordo mais, mas era a presença do antigo governador do estado, Dante de Oliveira. Aqui está o Ari, que está de pé no fundo da mesa. Aí aqui estava o Vonei Moraes, estava o Assizene, o Brunheiro estava aqui também. Aqui foi a primeira fanfara, meu filho na frente, o Márcio, ele tinha 11, 12 anos, e foi na primeira gestão de prefeito, que era o seu Zeul Fedrizi. Essa foto também é antiga, sou eu e um rapaz que trabalhava na Cibrazen, e se chamava Dico, mas o nome dele era Iscariote, sobrenome, não lembro o nome dele. E nós estávamos, a esposa dele que está tirando foto, se vocês filmar bem, tem a onça aqui. Aqui foi um aniversário de 8 anos do nosso caçula, estamos a nossa família, eu, o Ari, o Urildo, a Silvana e o Márcio. Aqui nós éramos padrinho da Marília, filha do saudoso Ade, do abatedouro Serrano. Aqui foi a chegada dos nossos freis em Campo Novo, em 89. E aqui foi celebrado a missa. Se olharem bem para essa foto, nós estamos com um laço, todo mundo com a mão no laço. Esse laço representava a união das pessoas que aqui moravam na época. Aqui foi um aniversário de crianças também. Era o meu filho caçula que estava de aniversário. E eram as crianças que tinha na época, dá para contar, acho que dá umas 10, 12 crianças, era o que tinha morando aqui. Aqui vem a foto dos 4 alunos que se formaram no 2º grau. Seu Zeul e a dona Cleci era o primeiro ano que era prefeito, foram os padrinhos de honra da turma, e eu fui para a ninfa, que é o Ivan Tessaro, uma dos Boscheider. Hoje essa aqui é como é que eu vou me lembrar o nome? Ela era filha do Tibes. Hoje a mãe dela é a Maria Tibes, e ela é casada com o Júnior, o Julião, que diz, o Júnior, que é irmão da Gleice Biava, irmão da Gleice do Marion. E esse outro aqui eu não lembro o sobrenome, e essa era a professora, a mãe do, como é que eu vou dizer, do Varasquim, do Leandro Varasquim. Aqui é o Ari dentro também do salão, pode ver que é o mesmo, as frestas são as mesmas. Aqui é o batizado do irmão do Tita,
O Rafael, que foi o nosso afiliado, e esse aqui é o seu João, né? O João Pedroso, foi funcionário da prefeitura, e ele hoje é falecido. E a Carmen ainda está viva, mora em Cuiabá, foi uma das nossas primeiras professoras aqui também. Foi diretora, ela teve uma grande participação do início do ensino de Campo Novo. Aqui foi o casamento do Biro, eu e o Márcio, meu filho, éramos padrinhos. Aqui os 18 anos do Rildo, meu filho mais velho, eu e o Ari, junto com ele, que fizemos uma pequena confraternização para poder comemorar os 18 anos dele. Aqui foi uma das primeiras missas crioula do CTG, Porteira da Tradição. Aqui em 91, eu fui ordenada ministra da Eucaristia. Eu, a saudosa Leopoldina Tibes, que é a mãe da Márcia cabeleireira, e o seu Hélio Iofman também foi ordenado, só que por motivo do trabalho dele, que ele trabalhava com caminhão, ele não conseguiu continuar. Aqui nós estamos em Cuiabá, num evento rotário que tinha aproximadamente umas 400 pessoas, e o meu grupo foram apresentar. Aqui 3 amigas que nós estávamos, um dia no nosso hotel, tem até as fotos aqui, a Ivone, falecida hoje, eu e a Cirlei, que foi a nossa funcionária por 6 anos e hoje também em memória que ela faleceu. Aqui eu ganhei o título cidadã camponovense, né? Eu, doutor Pedro também, recebeu, coitado, que já partiu, né? Foi no mandato do Cassol. Aqui a foto de quando nós morávamos em Santa Catarina. Aqui é meu sogro, a minha sogra e todos os netos dele. Euclides, prefeito, finado Euclides, em memória, olha ele fazendo folia junto com os do carnaval. Aqui o vice dele, que era o Schneider, o vice do Euclides, entregando a chave do município para os dias do carnaval para o rei Momo, que era o Rildo. Saudoso Alviar Rottersoni está entregando um documento para o Rildo. Aqui foi o primeiro baile de chope no salão da igreja. Como eu e o Ari se conhecemos? Pensa, eu era uma menina praticamente. Deus me livre, se meu pai soubesse que eu estava namorando, ele me matava. O meu pai tinha uns ciúmes de mim, eu era caçula. E eu nasci meia temporona, os outros meus irmãos eram tudo adulto quando eu apareci. Então eu era o xodó do pai e a mãe, né? Principalmente do meu pai. Eu tinha 7, 8 anos, ainda dormia no colo do meu pai e ainda ele cantando cantiga de ninar para mim dormir. E aí o Ari era sapateiro, olha, o irmão dele tinha uma sapataria e ele trabalhava com o irmão dele. E nós já tínhamos o restaurante e a lanchonete. Ele vinha comprar cigarro. E um dia eu falei para minha mãe, nossa, e ele não saía de lá até o meu pai entrar, porque daí era a hora que meu pai ia almoçar e quem ficava cuidando do balcão da lanchonete era eu. E um dia eu falei para minha mãe, eu falei, nossa, o Ari vem todo dia, bem na hora que eu estou lá comprar cigarro, e até o pai não chegar no restaurante, na lanchonete, ele não sai. E aí começou um belo domingo, tinha um matinê dançante, porque na época as coisas eram tudo simples, não tinha como é hoje. E nós jovens, nós éramos um grupo de jovens, nós pagávamos
um gaiteiro e um tocador de violão para tocar para nós. Daí cada um ajudava um pouquinho, se sobrava dinheiro, sabe qual era a nossa alegria? Uma bacia de balas. Tinha as balas lá no canto do salão, se dançava, se chupava a bala e se tomava água. E aí, aquele dia eu falei, pai, empresta, deixa nós fazer o nosso matinê dançante na lanchonete. Com muito cuidado, meu pai deixou. Mas ele falou, antes da noite, quando lá para 5h30, acabou o som, não quero mais. Não, beleza. Ele era quase 6 anos mais velho do que eu. Ele tinha uma outra namorada. E na hora da dança, ele veio me chamar para dançar, mas eu estava com uma outra pessoa de par para dançar, porque naquela época a gente nunca dizia que não. E parava a música, ficava do lado, tinha que dançar, às vezes 2 ou 3 músicas. E aí o que ele fez? Estava ele me convidou para dançar, eu estava com o par. A namorada dele no meio, ele passou por ela, não pegou e foi dançar com outra. E ela se incomodou, foi embora. E aí, quando parou de tocar aquela música, a pessoa me agradeceu e ele veio dançar comigo e não me largou mais. E ficou dançando comigo até o final da dança. Aí começamos a conversar, mas eu era uma menina bem ingênua. Imagina, tinha 14 para 15 anos. Aí ele terminou a dança, ele me acompanhou até na sala de jantar, onde que era, ficou um pouco lá e foi embora. Mas nesse meio tempo, tinha um dentista que vinha atender todos os sábados lá no nosso local, no restaurante. Ele era de fora, né? Ele tinha uma salinha para atender as pessoas de lá, porque nós não tínhamos dentista bom na nossa comunidade. Até dor de dente deu para o Ari na época. Todo sábado vinha se tratar o dente só para me ver e conversar comigo. Mas eu morria de medo do meu pai, pensa, eu era muito menina. Mas foi uma batalha para nós namorar, porque meu pai não queria de jeito nenhum. Aí começamos a namorar, namoramos, noivamos e casamos. E vivemos felizes quase 25 anos juntos. Foi meu primeiro namorado, meu eterno. E na época a gente, até virgem, a gente casava. Não tinha isso de ir para a cama antes, não, meu filho. Se o pai soubesse, matava a gente. O Ari foi uma pessoa que batalhou muito, muito para o início do crescimento de Campo Novo. Ele queria ver Campo Novo crescer. Ele foi subprefeito. O Ari se dedicou muito no plebiscito para Campo Novo se tornar município. Ficou 15 dias lá para o lado do Sapezal. Na época atravessava um Rio Verde de bote. E lá a Magi emprestou uma Toyota para ele e o Chicão. O Chicão mora aqui até hoje. Tudo conhece ele por Chicão Brizola. Ele que foi ajudar. Ele vivia cuidando das coisas de Campo Novo, né? E eu chegava às vezes meio-dia na churrascaria, eu estava lá que eu não sabia onde pegar. Eu só olhava com uma vontade até de dar um soco nele. E ele chegava na churrascaria e falava para o Rilo e o churrasqueiro. Ele dizia assim, vamos pisar miúdo, que a mãe está pegando na partida. Aí à noite, olha o nosso hábito que nós tínhamos. À noite, quando os filhos iam dormir, os empregados iam embora, nós fechava a churrascaria, fechava as coisas e sentava na cozinha, na mesa, um cada lado, se comia às vezes alguma coisa, às vezes se abria uma cerveja, se tomava junto. Aí um dizia, por que tu fiz isso e isso hoje comigo? Fica quieto, que você fez isso e isso naquela hora e também tive que ficar quieto, como diz. Nós lavávamos a roupa suja naquele momento.
Mas a partir do momento que nós entrávamos no nosso quarto para dormir, a gente ajoelhava ao lado da cama, se dava as mãos e se rezava um Pai Nosso. Aí, quando veio a morte dele, foi muito difícil para mim, foi muito mesmo. Mas como eu fiquei 2 meses em Curitiba com ele, na doença dele, num hospital particular, para tentar salvá-lo. Na época, o salário mínimo era 17 por mês, eu gastava 50 por dia dentro do hospital. E quando foi desenganado, que não tinha mais o que fazer, os irmãos dele vinham sempre lá também em Curitiba, e nós queríamos levar ele para Cuiabá, né? Porque naquela época, se falecesse uma pessoa fora do estado, era uma burocracia muito grande, e uma semana para trazer. E aí os meus cunhados foram ver para comprar passagem aérea, mas a companhia aérea só trazia ele se o médico dasse um atestado que ele não viesse a óbito na viagem. Era só Deus, porque ele estava nas últimas. E aí, de novo, ganhamos uma grande ajuda. A Coprodia tinha um avião pequeno, o Sony era presidente na época, e mandaram o avião da Coprodia buscar nós, lá em Curitiba, trazer ele até Cuiabá. Não me cobraram nada. Até hoje, quantas vezes eu pedia que eu queria pagar, e não, eles falaram que o Ari já tinha pago isso muitas vezes. Vamos ver a cumprimentação dos dois aniversariantes que vão ter essa amizade de vida. Um com mais 10 anos de diferença. Aí está, então, os dois aniversariantes. Ari, me falaram o seguinte. Me falaram que você tem séculos. É verdade isso aí? Você tá ficando louco, século? Agora que eu tô começando a viver, Paulo, agora que começamos a comer aquele porquinho. Mas, como é que você se sente com 49 anos? Não tem 49 não, cara. Você que tá mentindo. Não, quantos anos realmente você tem? Eu tenho 44 anos. Aí está, 41 anos para esse e 31 anos para o outro. As duas fotos de o velório do finado Ari, meu saudoso esposo. No ano 90, a comunidade nossa era muito pequena e tinha mais de 1000 pessoas. Veio gente de Cuiabá, de Tangará, de Diamantino, de Sorriso, de Brasnorte, Sapezal, de tudo que foi lado. O Ari mereceu essa homenagem do estádio municipal, estar no nome dele. O porquê? Porque ele foi quem começou o esporte em Campo Novo. Se o Ari estasse aqui hoje, seria a minha melhor alegria, porque eu sinto até hoje falta dele. E até um dia eu fiquei brava com ele, apesar de ele não estar aqui, porque ele não cuidou da saúde dele. Não porque ele era um homem ruim, ele era um homem muito bom. O problema dele era o vício de fumar. E nesse momento que estou gravando isso aqui, eu peço a todos os fumantes, piso em cima do cigarro e mandei ele embora. Não deixa ele matar. Porque o que destruiu o Ari foi o cigarro. E hoje, como eu digo, eu daria tudo para o Ari estar aqui. Mas infelizmente não tem como, mas eu não tenho um dia que eu não lembro dele. É muito difícil, são 34 anos feito que ele partiu, mas ele continua vivo nas minhas memórias e na memória da minha família, dos meus filhos. Foi uma pessoa que eu amei e ele me amava. Tenho certeza disso, porque nós éramos um casal
de se respeitar um com o outro. Então, assim, o que importa para a gente, para mim e para minha família, é ajudar a quem precisa, que o dia que tu precisa, você tem quem te ajuda. Como diz o ditado, ajuda alguém sem olhar quem. A Nair foi uma pessoa feliz, trabalhou muito na vida para conseguir as coisas, sofreu muito, ajudou muitas pessoas, muitas mesmo, mas eu estou feliz porque apesar de eu ficar sozinha com meus filhos, os 3 ainda jovens, o Márcio era mais pequeno, a Silvana era mocinha, o Rildo era o mais velho, mas a minha família ficou muito unida, sempre muito unida, e até hoje nós somos muito unidos. Hoje na minha família tem a esposa do Rildo, a Cleonice, 30 anos que são casados. O Márcio casado também, com a Ana, também me dou muito bem. A Silvana com o Juarez também, um grande genro. Tenho 4 netos, 3 netas mulheres e o Alisson, meu neto, que mora aqui e é meu grande companheiro também, quando não quero dirigir, quem dirige é ele. Tenho 3 bisnetos, só uma em memória, porque não chegou a vir ao mundo. A mãe dela perdeu ela quando estava grávida, que seria a Valentina. E tenho o Arthur, que mora em Cascavel, meu bisneto Arthur, vai fazer 2 anos no final do mês que vem. E o Otávio, que é o nosso mascotinho, tem 1 ano e meio, que é neto do filho e da Nice. Também é um palhacinho de querido, coisa mais linda. A ambição dele era, ele queria ver Campo Novo crescer. Queria tanto ver essa cidade grande. E ele sempre dizia, Campo Novo vai ser uma cidade grande e vai ser um entroncamento. E ele costumava dizer, futuramente vai ser um Rondonópolis. E já está quase chegando, né? Olha, 45 anos que estamos em Campo Novo. Eu acho que aqui a 45 anos vai ter de 300 a 500 mil habitantes. Vai ser uma grande cidade. E isso é a minha vida. E que Deus os ilumine e abençoe sempre vocês e suas famílias. Obrigada. Minha terra é vermelha, fértil tudo aqui produz. Terra onde eu finquei raiz, Campo Novo do Parecis. Campo Novo do Parecis. Campo Novo do Parecis. Mãe, estou aqui para te dizer que você é uma pessoa especial para minha pessoa. Só tenho que agradecer a você, que Deus te ilumine essa pessoa. Eu te amo e pela vida que você tem me dado para minha pessoa. Tá bom, mãe? Um abraço, eu te amo bastante. Dona Nair, obrigada por tudo, por sempre ser um exemplo para nós. Deus abençoe grandemente a sua vida. Um beijo. Mãe, estamos passando aqui para dizer que eu amo muito a senhora, é um orgulho ter a senhora como mãe e a senhora é a nossa base, sempre foi e sempre será. Te amo. Parabéns, Dona Nair, pelo reconhecimento do povo. Sabemos que a senhora é uma mulher forte, serviço prestado a toda a comunidade da cidade, a senhora merece tudo de bom. Oi, mãe. Parabéns pela sua história sendo contada. Tenho muito orgulho da senhora. Te amo muitão. A senhora é uma guerreira.
Beijão. Oi, dona Nair. Somos muito orgulhosos da senhora. Um beijo no coração. A gente te ama muito. Oi, vó. Parabéns por ter sua história contada. Muito importante deixar essa mensagem para o futuro, para as futuras gerações, para que ela possa ser vista por muitas pessoas ainda, né? Parabéns, dona Nair, pela sua história em Campo Novo do Parecido. Beijo. Oi, vó, tô passando aqui para dizer o quanto eu amo a senhora e que esse documentário é mais do que merecido, pois a senhora faz parte dessa cidade sempre para. Beijo, te amo. Oi, dona Nair, passando para dizer que eu tenho muito orgulho da senhora, da mulher que a senhora representa para o nosso município, para a nossa família. E eu sou muito grata a Jesus pela vida da senhora e eu amo a senhora também. Oi, vó. Oi, Elisa do Futuro. A gente está aqui para te falar que a gente admira muito a sua história e a gente é muito orgulhoso de fazer parte dela. Te amamos, vovó. Beijo. Beijo, Elisa. Oi, vó, você é muito especial, a gente te ama muito. Saudades, dona Nair. Beijo. Sotto un cielo disperato, mi ritrovo a non dormire, perché devo stare sveglio, per vederti